amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem número 69, desde que nós começamos lá no capítulo 1, versículo 1. E nós estamos agora finalizando, na verdade, né, o último capítulo, quer dizer, a última carta do capítulo 3, que é a igreja em Laodiceia. Nós estamos partindo já, iniciando agora a partida para o final do capítulo 3. E essa mensagem, como é a primeira mensagem sobre a igreja em Laodiceia, ela é chamada Laodiceia 1, cujo título é o início da queda. O início da queda. E vocês vão entender o porquê. Porque aqui é o início da queda da igreja, né? Infelizmente. E serve de muita lição para nós, né? Irmãos, a igreja em Laodiceia, ela tem tanto para nos ensinar, porque eu estava aqui contando, né, mais uma vez, a questão dos versículos. Todas as 7 cartas das 7 igrejas, a igreja em Laodiceia é a segunda carta que o Senhor mais falou. Só perde para a igreja em Tiatira. A igreja em Tiatira foi a maior carta das 7 cartas aqui, das 7 igrejas. Depois vem Laodiceia. Ou seja, vejam quanto o Senhor tem para nos falar na igreja em Laodiceia, tá? Tem muitas lições muito preciosas que nós precisamos aprender e pedir para o Senhor ter misericórdia de nós. Antes de nós entrarmos aqui em Laodiceia, eu queria dar uma leve palavra rápida. Eu sempre, às vezes, sempre fica alguma coisinha para trás, né, da igreja em Filadélfia, da última mensagem. Então, eu queria dar uma mensagem muito rápida aqui, não uma mensagem, um pedacinho de compartilhar muito rápido da igreja em Filadélfia, para depois nós entrarmos em Laodiceia propriamente dita. É coisa rápida, mas em relação a Filadélfia, eu queria dizer uma última palavrinha rápida, que o Senhor disse para a igreja em Filadélfia, no capítulo 3, versículo 8, o Senhor elogiou a igreja em Filadélfia, porque ela tinha pouca força, entretanto, está no versículo 8, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, a igreja em Filadélfia, nós falamos isso de forma exaustiva na última mensagem. A igreja em Filadélfia, ela tinha características muito positivas. Ela foi a igreja que foi somente louvada pelo Senhor. Das 7 igrejas, ela foi a única que foi inteiramente louvada, de ponta a ponta. O Senhor só falou louvor. Não houve nenhuma repreensão. A carta semelhante a essa é a igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna, o Senhor não repreendeu, porém o Senhor não louvou também. Não houve louvor, mas não houve repreensão. Já a igreja em Filadélfia, não houve repreensão e houve inteiramente louvor. E aí, um dos pontos mais importantes, nós falamos na última mensagem, quais são os pontos chaves da igreja de Filadélfia? Primeiro, o amor fraternal, o amor entre os irmãos, significado da palavra Filadélfia, quer dizer, amor entre irmãos, filos, quer dizer, amor, adelfo, irmãos, então, adelfo e amor entre irmãos, explicamos isto para os irmãos exaustivamente, como se recorda. Então, o ponto mais importante da igreja de Filadélfia é o amor entre os irmãos. Segundo, é que a igreja de Filadélfia, ela guarda a palavra do Senhor, ela ama a verdade, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela ama. A igreja de Filadélfia é constituída de irmãos que amam de todo o coração a palavra do Senhor. Eles amam, não só amam a palavra, mas eles guardam a palavra. Guardar não é guardar na mente, não é guardar no intelecto, não é memorizar, não é saber, não é entender só isso. Não é só isso, é muito mais. Guardar, no contexto de Apocalipse, no capítulo 1, né? Nós falamos sobre isso, guardar, não só no contexto de Apocalipse, né? Nós estamos desde Apocalipse, mas vale para toda a revelação da Bíblia, para toda a palavra de Deus. Guardar na palavra de Deus é viver, é praticar. O Senhor disse, né, lá em João 16, que se nós amássemos Ele, nós guardaríamos as palavras dele. Obviamente, o Senhor não estava dizendo guardar na mente somente. Estava dizendo na questão de viver. Então, a igreja em Filadélfia, a outra característica, ela guarda a palavra, ela sustenta a verdade, ela ama a palavra. E a outra é que ela não nega o nome do Senhor, ela ama o nome do Senhor. Ela sustenta somente
o nome do Senhor. O nome de homem nenhum. Nome de mais nada, a não ser o nome do Senhor. E a última característica de Filadélfia é que ela tem a palavra da perseverança. Ela guarda a palavra do Senhor. Ela tem perseverança, tá? Então, uma vez que ela tem essas características, quando o Senhor vem e fala para o vencedor da igreja em Filadélfia, aí que é o ponto que eu queria chegar, o Senhor falou assim no versículo 12: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, a promessa para o vencedor da igreja em Filadélfia, qual era? Era ser uma coluna eterna que sustenta a verdade, que sustenta o santuário de Deus, porque a coluna é para sustentar algo. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo assim, deixa eu continuar, né? Além de ser uma coluna que sustenta, o senhor também está dizendo que ia gravar o nome do Deus triuno, o nome do Pai, o nome da Nova Jerusalém, né? O nome do Filho, o novo nome do Filho, isso tudo é pelo Espírito, é claro, na coluna, né? Que nesse vencedor que era a coluna. Então, amados irmãos, a promessa para o vencedor é como se eu estivesse dizendo assim, olha, vocês da igreja de Filadélfia, que amam guardar a minha palavra, ou seja, vocês sempre sustentar a verdade, a minha palavra, a realidade. Não só sustentam a verdade, sustentam a realidade. Vocês sabem, irmãos, é que a palavra verdade no original grego, que foi escrito no Novo Testamento, é a mesma palavra para realidade. Porque tudo que é real é verdadeiro diante de Deus. Se é verdadeiro, tem que ser real, não pode ser só algo no ar. Tem que ser real na nossa vida. Quando a palavra do Senhor é verdade, ela é realidade, ela é real em nós. Que é o contrário de mentira. O contrário da verdade é a mentira. E tudo que não é verdadeiro, que é a mentira, não é real, tá? Então, é como se eu estivesse dizendo assim para a igreja de Filadélfia, vocês, por sustentarem a vida inteira a verdade, a palavra, eu vou transformar vocês numa coluna eterna que vai sustentar a verdade por toda a eternidade e de lá, do templo do Senhor, jamais sairá. Então, o senhor está dando para a igreja de Filadélfia, como presente por ser um vencedor, por ter vencido, o que eles sempre fizeram a vida inteira. Ou seja, sustentar a verdade. E não só isso. O senhor fala assim: uma vez que vocês amam o meu nome, não negam o meu nome, eu vou escrever em vocês o meu novo nome. O meu novo nome. E para sempre o meu novo nome vai estar escrito em vocês, para toda a eternidade. Então, o que eles faziam se tornou o galardão deles. Eles guardavam a palavra, não negavam o nome do Senhor, e o Senhor deu para eles como prêmio, dará para eles, vai dar para eles como prêmio que eles vão ser uma coluna que sustenta a verdade eternamente, porque sempre fizeram isso, e vão ter o novo nome do Senhor gravado neles, porque eles nunca negaram esse nome, eles amavam esse nome por toda a vida deles. Nunca negaram o nome do Senhor, então recebe o novo nome do Senhor. Irmãos, então o princípio é que nós ganhamos aqui que o vencedor vai ser, ou seja, vai ser aquilo que é de positivo hoje. Aquilo que nós hoje, a busca que nós temos hoje, vai se transformar no nosso prêmio que o Senhor vai nos dar amanhã. Então, irmãos, não espere receber algo amanhã diferente do que você é hoje. E isso vale para todo o lado negativo e positivo também. Se hoje eu sou um cristão morno, que não busca o Senhor, que não tem sede da palavra, vai esperar receber amanhã do Senhor a palavra? Aí você acha que o Senhor, né, durante o reino milenário, durante 1000 anos, vai dar para você a palavra. Você nunca valorizou a palavra. Por que agora, durante 1000 anos, vai ganhar a palavra? Eu digo você do português, tá, irmão? Me perdoe, não estou referindo a pessoa nenhuma, né? Por que eu receberia a palavra amanhã como presente se eu não valorizei hoje? Por que amanhã eu seria uma coluna para sustentar a verdade se hoje eu não guardo a verdade, a palavra? Se hoje eu não luto pela verdade? Se hoje eu não sustento a verdade? Se hoje eu não amo a verdade? Se hoje eu não busco a verdade? Por que amanhã o senhor vai fazer de mim uma coluna para sustentar a verdade? Vocês lembram que a igreja, 1 Timóteo, capítulo 3, se eu não estou equivocado, já li para os irmãos, a igreja ela é a coluna da verdade, que sustenta a verdade.
Então, se hoje, por outro lado, eu não amo, também, né? Além disso, se hoje eu não amo o nome do Senhor, se eu não valorizo somente o nome do Senhor, se eu ligo para o nome de homens, se eu coloco o nome de homens na frente do Senhor, se eu dou mais autoridade para o nome de homens, por que que o Senhor vai amanhã me dar o nome dele escrito em mim por toda a eternidade, se eu nunca valorizei o nome dele hoje? Nós não podemos ser amanhã o que nós não somos hoje. Então, amados irmãos, isso é do lado negativo e do lado positivo, um encorajamento para nós. Do lado negativo é um encorajamento de advertência. Do lado positivo é um encorajamento para mantermos nossa busca, para sermos perseverantes, para continuarmos sustentando a palavra. Se sustentamos hoje, continuemos, não desistamos. Vamos nos transformar, o Senhor vai nos transformar uma coluna amanhã. Nós falamos para os irmãos hoje, né? Se você não é coluna hoje, vai ser uma coluna amanhã. Se você não é uma coluna na igreja hoje que sustenta a verdade da palavra, o corpo de Cristo, por que vai se tornar sua coluna amanhã? Não é? Então, isso é mostrando assim: olha, o que eu vou dar para vocês, vencedores, durante 1000 anos, é o que vocês valorizam hoje. Mostre o seu coração hoje e amanhã eu vou presentear o seu coração. Me mostre o seu coração, me mostre o que você ama, me mostre o que você valoriza. Se a igreja de Filadélfia ela ama os irmãos, amanhã, durante o reino milenar, ela vai amar os filhos de Deus totalmente. Tá bom, irmãos? Essa era a palavra que eu queria concluir da igreja em Filadélfia. Vamos entrar na igreja de Laodiceia, né? Como nós estamos entrando na igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, eu queria dizer algo para os irmãos. Irmãos sabem, irmãos, que a igreja de Laodiceia é a última das 7 igrejas, tá? E isso, então, tem um princípio muito importante. É a última palavra que o Senhor disse para as igrejas. Em Apocalipse, depois que nós terminarmos a carta da igreja de Laodiceia, ou seja, depois que terminarmos de ler, desfrutar, na verdade, essa foi a última palavra que o Senhor disse para a igreja. A partir do capítulo 4 em diante, vamos começar mais a falar das coisas que hão de ser, que vão vir ainda. Vocês se recordam? Deixa eu tentar ser com mais calma um pouquinho, né? Irmãos, talvez para muitos aqui, talvez ela não entenda tudo que nós estamos falando, porque precisa pegar as mensagens anteriores. Apocalipse é um livro maravilhoso, mas tem todo um contexto que é importantíssimo, tá? Mas vamos tentando explicar um pouquinho melhor. Vocês se recordam da, da divisão que está o livro de Apocalipse? Como é que o livro de Apocalipse está dividido? E ele está dividido pelo próprio Senhor, dividiu assim, só para os irmãos entenderem, né? Rapidinho. Vamos lá para o capítulo 1, não é? Capítulo 1, versículo 19. O Senhor falou assim para João, que escreveu o livro de Apocalipse. Escreve, pois, as coisas que viste, vírgula, e as que são, vírgula, e as que hão de acontecer depois dessas. Então, o Senhor está dizendo para João, você vai escrever o livro de Apocalipse de 3 maneiras, separado em 3 maneiras. Você vai escrever primeiro as coisas que você viu, que vistes. Então, é no passado, tá? O Senhor estava dizendo para João? O que, que são as coisas que João viu? É o capítulo 1 inteiro de Apocalipse, tá? É quando João tinha acabado de ver o Cristo glorioso, Cristo maravilhoso, que aparece do versículo 9 ao versículo 20 do capítulo 1. Isso são as coisas que ele viu. Essa é a primeira divisão do livro. A segunda é as coisas que são. As coisas que são é as que estão acontecendo no presente. São é presente. As coisas que são. As coisas que são é. O Senhor está se referindo ao capítulo 2 e ao capítulo 3 de Apocalipse. São as 7 igrejas. Hoje, as coisas que são as igrejas. O que Deus tem hoje? As igrejas. Amém! Hoje o Senhor tem as igrejas. O que é real hoje? São as igrejas. Se você quer ter realidade do Senhor, você precisa estar nas igrejas. São as coisas que são, tá? Então, as coisas que são está se referindo ao capítulo 2 e 3. Então, a partir do capítulo 4 em diante, vai ser a última parte aqui. E as que hão de acontecer depois dessas, depois da era da igreja. Hoje estamos vivendo na era da igreja, são as coisas que são. Estamos na era da igreja, a era da graça, a era da igreja. Mas a era da igreja vai terminar, a era da graça vai terminar. Quando a era da graça terminar, vai acontecer as coisas que vão de vir no futuro ainda, tá?
que são as coisas que hão de acontecer, hão é plural, é futuro, perdão, hão de acontecer depois depois das coisas da igreja, da era da igreja. Apocalipse, então, aí João, a partir do capítulo 4 e 5, principalmente do 6 em diante, vai falar das coisas que hão de acontecer. Vamos entender isso, são as coisas futuras, tá? E aí vai ter muitas coisas. São 7 selos, vai falar dos 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, os terremotos, o arrebatamento, e muitas coisas que vão acontecer. O surgimento do anticristo, o surgimento do falso profeta, a trindade satânica, e tudo mais vai acontecer. O número da besta, etc. Tá? As duas testemunhas, os vencedores tardios, os vencedores precoces, a grande colheita e tudo mais. A queda da grande Babilônia, a Babilônia religiosa, Apocalipse 17, a Babilônia material, Apocalipse 18, a volta do Senhor pública, onde todos vão ver o Senhor, né? A vida do Senhor secreta depois da pública, no capítulo 19, Apocalipse 19, tá? Quando o Senhor vem e pisa no exército de Cristo, ali no vale do Cedron, de frente a Jerusalém, né? E antes de pisar, o Senhor pisa no Monte da Oliveira, o Monte da Oliveira abre no meio, os judeus estão ali, fogem, conseguem fugir. Então, todas essas coisas vão de acontecer ainda. Eu estou, assim, tentando falar um pouco mais rápido, perdão para os irmãos, é só para explicar para os irmãos que essa é a divisão que o próprio Senhor Jesus diz para João escrever do livro de Apocalipse. Ele é dividido assim, dessa maneira, tá? Por que eu estou entrando nisso? Porque na parte que nós estamos atualmente desfrutando é a parte da era da igreja, das 7 igrejas, das coisas que são. E as coisas que são terminam agora na igreja, com a igreja em Laodiceia. Então a igreja de Laodiceia é o último falar do Senhor para a igreja. Porque a partir de então, capítulo 4 em diante, vão ser as coisas que hão de acontecer depois dessas, as que hão de vir. Tá? Então, amados irmãos, por que isso é importante? Porque o último falar do Senhor para a igreja é muito importante. O Senhor tem algo muito importante para nos falar. Eu já disse para os irmãos isso. A última palavra de qualquer ser humano é a mais importante. A última palavra do Senhor é a mais importante. Todas são importantes, mas a última palavra é a mais importante, é a palavra final. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de João, quando nós chegamos no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, principalmente 16, 17, são as últimas palavras do Senhor, a última oração dele antes de ir para a cruz. Essas palavras são importantíssimas, porque as palavras finais que o Senhor falou para os seus discípulos, para nós. Então, aqui é a palavra final do Senhor para a igreja. E é por isso que é tão interessante, talvez na sua Bíblia, não sei como é que está na sua Bíblia aí, a Bíblia que nós utilizamos, a revista atualizada, na nossa Bíblia, revista atualizada, não aparece dessa forma, mas eu vou mostrar para vocês. Mas no original grego aparece, tá? E tem uma Bíblia que ela mostra muito clara isso, que essa Bíblia é muito, muito boa, quem não tem, inclusive a Bíblia textual, tá? Ela pega, ela é um estudo contextual, ela vai bem no grego mesmo, tá? Claro, nenhuma Bíblia é perfeita em todos os sentidos de tradução do grego. Mas olha só, eu vou ler para vocês, para vocês entenderem. Quando vem a primeira igreja, começa assim, na igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, desse jeito, né? Aí quando chega, ou escreve ao anjo da igreja, tanto faz, né? Aí quando vai, isso para a igreja em Éfeso. Quando chega na igreja em Esmirna, a mesma coisa. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, certo? Quando chega na próxima igreja, a igreja em Pérgamo, estou lendo o versículo 12 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Então todas começam de forma igual. Quando chega no versículo 18, o capítulo 2 fala, ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Estão observando, está sempre o mesmo padrão. Quando chega no capítulo 3, fala assim, ao anjo da igreja de Sardes escreve. Mesma coisa. Aí no versículo 7, para a igreja de Filadélfia, a mesma coisa. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. Quando chega na igreja em Laodiceia, na nossa revista atualizada, está da mesma forma. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Porém, no grego não está bem assim. Começa com uma palavrinha diferente. Vou ler para vocês aqui, ó. Começa assim, ó. É desse jeito que tá no grego, ó. A Bíblia textual ela explica bem melhor isso, ó. Tá assim, ó. E ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Então, ué, irmão Gustavo, qual é a diferença? A diferença é a palavrinha e. É a preposição e. Todas começam só assim. Ao anjo da igreja tal escreve. Quando chega na igreja de Laodiceia, fala e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Por que isso é muito, muito importante? Porque mostra que é a palavra final.
Porque quando termina, fala assim, olha, vou terminar, fala a última palavra. E ao anjo. Todas são todas como se fossem só ao anjo, ao anjo, ao anjo, ao anjo. Quando chega em Laodiceia, fala e ao anjo. Tá? É a última. Vou falar para você, para você, para você, para você, para você e para você. Terminando, tá? Então isso é muito significativo, mostrando para nós que essa palavra é a palavra final. Irmãos e irmãs, claro, nós vamos falar uns pouquinhos, mas vamos ver tanto que é forte essa carta, tá? Vamos ler agora. Quando a gente começa a primeira mensagem em uma igreja, como a gente sempre faz, a gente lê todos os versículos, depois nós vamos explicando aos pouquinhos, tá? E hoje eu vou entrar um pouquinho também no contexto histórico, como a gente sempre faz quando começa uma das igrejas, tá? Então vamos ler lá, vamos ler juntos? Quer dizer, eu vou ler para vocês, vocês vão acompanhando aí. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, fala assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, dois pontos. Estas coisas diz o Amém. Amém! Quem está falando é o Senhor, e o Senhor, ele é o próprio Amém. Amém! Por isso, irmão, ame dizer Amém. Ame esse Amém. O Senhor é o próprio Amém. Ele é o Amém. Aqui não fala que ele fala o Amém. Aqui diz que essas coisas diz o Amém. O Senhor é o próprio Amém. Vamos ver isso mais para frente. Vamos continuar. A testemunha fiel e verdadeira. Dá vontade de falar Amém para tudo, porque é maravilhoso, né? O princípio da criação de Deus. Dois pontos. Aí agora você começa a repreender a igreja de Laodiceia. Irmãos, olha que forte. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, que palavra forte. Eu nunca vi em nenhuma outra parte da Bíblia uma palavra tão forte do Senhor assim. Pense, amado irmão, amada irmã, tanto que um vômito é uma coisa repugnante. Você acha bonito ver alguém vomitando? É uma cena linda? Um vômito é uma coisa atraente? Eu nunca vi uma palavra tão forte do Senhor quanto ele está falando aqui. E nós vamos entender isso ao longo dessas mensagens. Nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia, nós vamos entender quanto é sério o Senhor vomitar da boca dele a igreja. Vamos continuar. E vocês já sabem o porquê, né? Por que que alguém vomita? Quer dizer, eu não queria entrar na explicação agora, mas vamos tentar só um pouquinho, né? Por que que alguém vomita? Nem precisa ser médico, né? Para explicar por que que alguém vomita. Você já vomitou alguma vez na vida, não é? Por que que alguém vomita? Alguém vomita porque algo que nós comemos foi indigesto e nos fez muito mal. Quando nós comemos algo, nós comemos para que aquilo que nós comemos seja algo bom para nós. Nós comemos algo para nos dar força, energia, vigor, para nos alimentar, suprir, para nos alegrar, inclusive. A comida é uma hora de alegria, não é? De prazer. Mas quando nós vomitamos, é porque aquilo que nós comemos, em vez de nos suprir, de nos dar alegria, de nos dar prazer, de nos fortalecer, está nos fazendo mal, está produzindo algo muito ruim no nosso ser. É algo tóxico, algo tão ruim que nós temos que jogar para fora. A igreja de Laodiceia estava fazendo mal para o Senhor. A igreja de Laodiceia deveria, como qualquer das igrejas do Senhor, ser uma igreja de prazer para o Senhor, de alegria para o Senhor, prazer, de alimentar o Senhor. Vocês sabem disso, né? O Senhor é o nosso alimento, mas nós também somos alimentos para o Senhor. O Senhor se alimenta de nós. Nós damos prazer para o Senhor. O Senhor quer ter prazer no homem, prazer na igreja. Aliás, só há um grupo de pessoas nessa terra que pode dar prazer para o Senhor, é a igreja. Eu digo um grupo, não é um grupo específico. Dizendo assim, os incrédulos não podem dar prazer para o Senhor. Os demônios não dão prazer para o Senhor. Satanás não dá prazer para o Senhor. Nem os anjos dão tanto prazer para o Senhor quanto o homem. O Senhor criou o homem para que ele tivesse prazer. E esse homem caiu.
E o Senhor veio para redimir esse homem, para transformá-lo na igreja, no corpo de Cristo, dar prazer para ele. Você se recorda, né? Lá em Gênesis capítulo 2, quando o Senhor, capítulo 1 e 2, quando o Senhor criou estava recriando todo o universo ali, não é? Em 6 dias ele criou, no sétimo ele descansou. No final do primeiro dia, o Senhor disse que viu o que ele tinha feito e viu que era bom. No final do segundo dia, ele viu o que ele tinha feito e viu que era bom. No final do terceiro dia, ele viu o que ele tinha feito e viu que era bom. E assim era no quarto dia. No final sempre falava, e Deus viu o que tinha feito e era bom. No quinto dia, e Deus viu o que tinha feito e era bom. Quando chega no sexto dia, que é o dia que o Senhor cria o homem, lá não fala que o Senhor viu o que tinha feito e era bom. Lá fala que quando ao criar o homem, que foi criado no sexto dia, fala que quando o Senhor viu o homem que ele tinha feito, aí ele diz que era muito bom. O Senhor tem prazer no homem. E agora esse homem caiu no capítulo 3 de Gênesis, né? Entrou o pecado. Mas lá na frente o Senhor veio e restaurou o homem, salvou o homem na morte de Cristo, né? E o Senhor então ressuscitou e produziu a igreja. Agora o Senhor tem prazer na igreja. A igreja ela existe para dar prazer para o Senhor, para alegar o coração do Senhor, para trazer a vontade do Senhor para essa terra. É isso, para isso que existe a igreja. Por isso eu nos ensinou a oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Isso acontece na igreja. Mas aqui, a igreja, eu estou explicando, né? A igreja está causando mal para o Senhor. Está causando incômodo. Ela está causando algo horrível no Senhor. O Senhor está a ponto de vomitar porque está fazendo mal para o Senhor. Mas vamos continuar. E vamos entender por quê mais para frente, né? Aí o Senhor mesmo explica, versículo 17: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. O que é isso? É a maior característica da igreja de Laodiceia: o orgulho. Orgulhosa. E nem sabes, aí o Senhor fala, continua, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mãos, que palavra forte. Ainda bem que é o Senhor que está falando, né? 18. Aconselho-te. Aí o Senhor é maravilhoso, dá um conselho, né? O Senhor sempre ama a sua igreja, né? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo ouro para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, tá vendo? A carta de repreensão e disciplino a quantos amo. Ele fez isso porque ele ama a igreja. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É engraçado, né, irmãos? Esse versículo 20 foi usado de certa forma, emprestado, não vou dizer de forma imprópria, não, porque é muito forte, mas emprestado. Tudo bem usar isso, né? Nós usamos esse versículo, eu uso várias vezes, né? E também se usam várias vezes esse versículo 20 para pregar o evangelho para incrédulos, né? A gente vai e fala para o incrédulo assim, né? Para a pregação do evangelho: olha, o Senhor está na porta do teu coração batendo. Se você abrir a porta, ele vai entrar. A gente usa muito isso, né? Só que, na verdade, a gente usa de forma meio imprópria, né? Emprestado de forma imprópria. Por quê? Porque aqui o Senhor não está falando isso para incrédulos. O Senhor está falando isso para a igreja. O Senhor está falando assim para a igreja na Odisseia: eu estou à porta e bato. Porta de quem? Da igreja. Essa carta aqui, irmãos, todas as 7 cartas não é palavra individual para um cristão dentro da igreja, não. É para toda a igreja. Quando o Senhor falou para a igreja de Laodiceia, é para toda a igreja de Laodiceia. Quando o Senhor falou para a igreja de Filadélfia, é para toda a igreja de Laodiceia. Olha o que fala no versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, é para a igreja inteira, Laodiceia, tá? E aí quando o Senhor fala assim no versículo 20, eis estou à porta e bato, a porta de quem? Da igreja em Laodiceia. Está batendo. Espera aí. Se o Senhor está batendo na porta da igreja de Laodiceia, quer dizer então que o Senhor não está do lado de dentro da igreja, não? Não.
Então, onde o senhor está? Do lado de fora da igreja. A igreja de Laodiceia expulsou o Senhor. Botou ele para fora. E ele está batendo, querendo entrar. Quando diz que expulsou o Senhor, não estou dizendo no seu interior, nada disso, não. Estou dizendo assim, a comunhão com o Senhor. Por que eles fizeram isso? Porque era uma igreja tão orgulhosa, que falou assim: não preciso do Senhor. Eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Não percebem. Claro que não é algo consciente, mas é tão orgulhosa que botou o Senhor para fora. E o Senhor estava batendo humildemente, querendo entrar de volta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Por que alguém? Por que não está como igreja, está como alguém? Porque o Senhor sabe que não é toda a igreja em Laodiceia que vai se arrepender. É só alguns poucos dentro da igreja de Laodiceia que serão os alguém que vão ouvir o bater do Senhor querendo entrar de volta. A palavra é para a igreja, mas a reação é individual. Entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Porque em sua casa tá, é a comunhão daquele irmão com o Senhor, né? Dentro da igreja, tá? Mas assim, vamos continuar. Eu não queria ficar comentando agora. Tudo isso vai ser comentado mais para frente. Então vamos continuar. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Isso é maravilhoso demais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, já lemos a carta, agora vamos comentar agora a parte histórica, né? Eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui para os entenderem novamente. Então, se lembrem, irmão, vamos nos lembrar aqui que na época que João escreveu, havia 7 igrejas, 7 cidades, né? E é que eu falo para os irmãos, né? Haviam 7 cidades na Ásia Menor, que atualmente é a Turquia, e essas 7 cidades havia então 7 igrejas, porque aos olhos do Senhor só há uma igreja em cada cidade, tá? Por isso o Senhor escreveu para a igreja em Éfeso, porque na cidade de Éfeso havia somente uma igreja, tá? Igreja não é prédio, estou falando de irmãos, tá? Irmãos, pode ter 1 milhão de prédios, 1 milhão de locais de reuniões, 1 milhão de auditórios, mas é uma única igreja, tá bom? Por isso era a igreja em Éfeso. Eu escrevi uma carta para a igreja em Éfeso. A carta para a igreja em Esmirna. A carta para a igreja em Pérgamo. A carta para a igreja em Tiatira. A carta para a igreja em Sardes. A carta para a igreja em Filadélfia. E a carta para a igreja em Laodiceia. Então, eram 7 cidades, 7 igrejas. Cada igreja, uma cidade, tá? Irmãos, se recordem disso, né? Vamos lá, vamos rapidamente ao capítulo 1. Voltem rapidamente para o capítulo 1. O Senhor falou assim: olha, quer ver? Versículo 10. Achei-me em espírito, João falando, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo. Aí o Senhor falando para ele: o que vês, escreve em livro e manda a 7 igrejas. Está falando de igreja. Aí quando ele fala de igreja, 2 pontos, ele cita nome de cidades. Porque aos olhos do Senhor só há uma igreja em cada cidade. Tá? Então vamos lá. Aliás, nunca na palavra de Deus, nunca no Novo Testamento, há mais do que uma igreja em uma cidade. Podem ler todo o Novo Testamento, nunca acontece isso, tá bom? Era a igreja em Roma, era a igreja em Jerusalém, era a igreja em Corinto, era a igreja em Éfeso, era a igreja em Colosso, era a igreja em Filipos, Filipenses, era a igreja em Tessalônica, Tessalonicenses, era a igreja em Corintos, Coríntios, tá? Nunca há mais do que uma igreja em cada cidade. Aí quando fala de 7 igrejas, 2 pontos, aí para falar o nome de cidades. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, tá? Então, quando João se volta para ver quem falava com ele, que era o Senhor, então diz assim: escreve e manda para 7 igrejas. Aí fala o nome de cidades. É como se eu falasse assim hoje: olha, João, o que você vê, manda para 7 igrejas. Aí você fala: São Paulo, Rio de Janeiro, Araguaína, estou no exemplo aqui, né? Goiânia, 7 cidades. Fala, peraí, senhor, vou mandar uma carta para Araguaína? Sim. Mas, senhor, para a tua igreja em Araguaína? Sim. Mas se fosse hoje, era complicado, não era? Porque aí você ia dizer assim, João ia dizer assim: Senhor, mas tem tantas divisões no meio do povo de Deus, para qual igreja eu vou mandar agora a carta? Para qual? Tem
divisão no meio dos irmãos aqui em Araguaína, para onde que eu vou mandar? Para quem que eu vou mandar? Qual? Aos olhos do Senhor é uma igreja só. Todos os filhos de Deus, não importa onde eles estejam, é uma igreja só. Todos os irmãos nessa cidade de Araguaína, não importa onde eles estejam, são a igreja araguaína. Mas é difícil mandar uma carta, não é? Ou fosse hoje, é difícil mandar uma carta. Mandar uma carta para onde, Senhor? Para todos os filhos de Deus. Mas como que eu vou mandar? Então, é só para explicar para os irmãos, voltando aqui, que nós estamos falando que havia então 7 igrejas, 7 cidades naquela época. E quando João escreveu, o Senhor pediu para ele escreveu para aquelas igrejas daquelas cidades daquela época. Só que lembremos que Apocalipse é um livro de profecias. Apocalipse inteiro é um livro profético, tá? É até chamado um livro de profecias. Quer ver? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, fala assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Está falando de Apocalipse. E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o livro inteiro de Apocalipse é um livro de profecia. Profecia quer dizer algo do futuro. Então, as 7 cartas, as 7 igrejas, elas foram para as igrejas daquela época, mas muito mais do que para as igrejas daquela época, são cartas, mensagens para a igreja do Senhor ao longo das eras. Começando lá dos apóstolos, chegando até nos dias atuais de hoje. Porque é um livro de profecia. Até mesmo, porque eu falei isso para os irmãos, nas primeiras mensagens das 7 igrejas, eu expliquei isso para os irmãos. Até mesmo quando você lê as 7 cartas, a gente percebe que há muitos itens nas 7 cartas que não tem como ser aplicado para as igrejas daquela época. Não há como ser aplicado. Por quê? Porque não bate com as igrejas daquela época, não bate com o que elas eram. Porque são coisas de profecia. Então, realmente as cartas foram escritas para as igrejas daquela época, mas isso é o contexto histórico. Quando fala histórico, é para as igrejas daquela época. Mas muito mais, mas infinitamente mais, é um livro de profecia. As 7 cartas são cartas de profecia, mostrando então toda a igreja do Senhor, pelo qual ela foi passando por todas as eras até chegar de hoje, nos dias de hoje. Então, explicando, a igreja em Éfeso refere a quem? Refere ao início da igreja, quando a igreja começou com os apóstolos, e depois da era apostólica, bem no iníciozinho ali, né? Depois de João ter morrido, né? Depois de João ter morrido, a profecia da igreja em Éfeso começou ali, a história da igreja ali. Então, a era apostólica e imediatamente pós-apostólica, né? Que nós temos alguns irmãos daquela época, né? Nós temos Policarpo de Éfeso, que foi um discípulo de de João e outros irmãos daquela época, né, os pais, chamados pais da igreja, né? E depois que a igreja que corresponde, a igreja em época corresponde ali do primeiro século, né, quando o início da igreja, até é, o iníciozinho do segundo século, né? Aí, aí depois da próxima estágio da igreja é o estágio da igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna é quando a igreja começa a passar por perseguição. Quando o Império Romano começa, então, a perseguir os cristãos da Igreja do Senhor, tá? E aí começam as 10 grandes perseguições que o Império Romano, com os vários Césares, promoveram contra a Igreja. E aí foi a época que vai do início do segundo século, sem ter alguma coisa. Eu estou falando de cabeça, tá, irmão? Porque eu não me lembro as datas precisas. Também isso eu expliquei para os irmãos também nas nossas mensagens, porque eu estou falando aqui, recapitulando rápido. E vai até o finalzinho, o iniciozinho do quarto século, o ano 300 e alguma coisa, tá? Então, esse período de cento e tantos anos, por aí mais ou menos, né, quase 200 anos, foi quando a igreja foi perseguida, tá? Pelo Império Romano, muita perseguição. Nero perseguiu, vários perseguiram, né? É, Vespasiano, Tito, vários perseguiram, né? E vários outros, né? Domiciano, vários perseguiram, tá? Foram perseguindo a igreja. Quando chega na igreja de Pérgamo, é já no início do quarto século, 300 e alguma coisa, que é justamente quando levanta um César do Império Romano, chamado Constantino, e ele então, vocês se recordam disso, ele tem uma visão, um sonho, em que ele vê uma voz aparecendo para ele no sonho, e está na história da igreja, tá? Onde está isso? Na história da igreja. Ele vê um sonho, que ele vê o símbolo dos cristãos, né?
E aí, no sonho, alguém fala para ele assim no sonho: olha, com esse símbolo você os vencerás. Aí ele entende, porque até então o Império Romano sempre vinha perseguindo os cristãos. E na época de Esmirna, quando os cristãos foram jogados no Coliseu e eram comidos pelos leões, quando os cristãos eram queimados vivos, assim como Nero, por exemplo, pegava os cristãos e usava como vela, né, para iluminar Roma, queimava eles vivos para iluminar a noite em Roma. Jogavam os cristãos no Coliseu para fazer a política do pão e circo, né? Vinham lá e matavam os cristãos, os leões comiam eles ao vivo, aquela coisa toda. Então houve muita perseguição. Quando os cristãos tiveram que reunir nas catacumbas, porque eles não podiam reunir publicamente, então eles se reuniam dentro das catacumbas. E eu e a Renata tivemos lá em 2019, em Roma, e nós entramos nas catacumbas. É impressionante, são quilômetros de catacumbas eles se reuniam. Quilômetros. E haviam galerias que eles se reuniam, partiam o pão ali, no escuro, com velas, escondido, porque eles tinham que se reunir escondido, por causa da perseguição do Império Romano. E quanto mais os imperadores matavam os cristãos, mais surgiam cristãos. Quanto mais perseguiam, mais pessoas criam. Porque assim somos nós, né? Nós somos assim o povo de Deus. Quanto mais o inimigo nos persegue, mais nós crescemos, mais nós avançamos. Se o inimigo não nos persegue, aí nós ficamos acomodados e vamos esquecendo do Senhor. Mas se ele levanta a perseguição, aí nós queimamos pelo Senhor, explodimos de vida e começamos a crescer no Senhor. Então, aí quando chegou na época de Constantino, que é o início da igreja de Pérgamo, ele percebeu que quanto mais perseguia os cristãos, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam. Então, ele teve esse sonho: olha, se você quer vencer os cristãos, se com esse símbolo você vencerá com a cruz, com o símbolo que os cristãos usavam na época, não era só a cruz, não, não se recorda, né? Que é aquele símbolo do X eu estou falando em português, é o X com o P. São as duas iniciais da palavra Cristo em grego, que é Christos, que escreve assim, a portuguesado, Xispos, X e o P, né? Então, ele entendeu com isso, quando ele acordou do sonho, que se ele parasse de perseguir os cristãos, ele se unisse aos cristãos, ele venceria os cristãos. Então, daquele momento em diante, Constantino baixa um decreto que, daquele ponto em diante, todo o Império Romano seria cristianizado. Todo o Império Romano seria cristão. Ao fazer isso, ele casou a igreja com o Estado. Ele fez um casamento e isso matou a igreja. Isso realmente produziu uma destruição terrível na igreja. Porque isso quer dizer a palavra pérgamo. Pérgamo quer dizer casamento. Lembra disso? Pérgamo quer dizer casamento. Quando ele se une, ele casa a igreja com o Estado. E isso foi uma destruição total. Porque daquele ponto em diante, de repente, de um dia para o outro, a igreja que era de milhares de pessoas passa a ser de milhões de pessoas, mas milhões de pessoas falsas que não haviam se convertido. Que agora tornou-se cristãos por causa de um decreto. Eram cristãos nominais. Não porque haviam se convertido, tiveram experiência de salvação, encontrou o Senhor como seu Senhor Salvador, foram batizados. Não! Agora eles eram cristãos porque nasceram no Império Romano, no Império Romano, que englobava vários países, né? Pegava todo o Mediterrâneo, desde o norte da África, pegando pelo Oriente Médio, pelo sul da Europa, e grande parte da Europa, chegando até na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né? Então, todo o Império Romano agora, com todas as suas atividades pagãs, lembre-se, os romanos eram politeístas, eram panteístas, tinham vários deuses. Tinha Deus para tudo quanto é coisa. Deus, Sol, Deus não sei o quê, Deus. Daquele dia em diante, todos aqueles deuses viraram tudo cristão. As festas pagãs passaram a ser as festas cristãs. Foram tudo cristianizado, mas tudo falso. A igreja inchou de falsas pessoas. E começou a entrar, então, a degradação da igreja total. Esse é o período de Constantino, tá? Que foi do ano 300 e alguma coisa, que a igreja em Pérgamo, tá? Começou com Constantino e foi até o século 6, até 500 alguma coisa. E aí surge o período da igreja em Tiatira. A igreja em Tiatira é o início da igreja católica apostólica de Roma. E nós explicamos muito bem isso para os irmãos, né? A igreja católica ela surge quando há a instituição do papado, quando surgem os papas. Os papas foram instituídos no ano 500 e alguma coisa. Aí é o início da Igreja Católica Apostólica de Roma, quando realmente a igreja entrou no fundo do poço. Degradação total. E aí, quando chega da Igreja em Tiatira, a Igreja em Tiatira, irmãos, nós já passamos por ela, com essa carta, o Senhor chega a falar coisas muito fortes para a Igreja em Tiatira, porque ela estava no fundo do poço. A igreja foi
desceu totalmente. Ali havia as profundezas de Satanás. Está no versículo 24. Digo, todavia, capítulo 2. Digo, todavia, a vós outros, demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Chegou até as profundezas. E as profundezas de Satanás piores foi na época medieval, época das trevas. Não se recordam disso. Então, onde houve a chamada pornocracia, tá? Onde os papas fizeram tudo quanto é coisa podre que possa existir. Eu não vou entrar aqui, não é a nossa mensagem de hoje, nós explicamos isso detalhadamente para os irmãos nas mensagens que a gente atira. E detalhadamente, tá? Os irmãos se recordam disso, né? Por quem quiser, é só ver as mensagens novamente, tá? E aí, quando. Então, a igreja em Tiatira, ela começou então no ano 500 da era cristã, né? Constituição do papado. E aí, nós sabemos que as últimas quatro igrejas, que a igreja em Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas não deixam de existir, elas vão até a volta do Senhor. As primeiras igrejas desapareceram, não mais existirão. A igreja em Éfeso não mais existiu, o período apostólico passou. A igreja de Esmirna, que é o período da perseguição, passou. A igreja em Pérgamo, que foi o início da, da união, quando começou a união do mundo com a igreja, do Estado com a igreja, passou. Mas a igreja atira, que é a Igreja Católica, não passou e não vai passar, porque vai estar até a volta do Senhor. Ficamos com detalhe para os irmãos isso. E aí, vai até quando, assim, o período realmente da carta aqui, né? Vai do ano 500 até 1500, por 1000 anos, né? É o período da igreja em Tiatira, que vai até a volta do Senhor, mas é a principal esses 1000 anos. E no ano 1500 surge então a igreja em Sardes. O que é a igreja em Sardes? É uma reação. Irmãos, eu estou recapitulando tudo isso com vocês porque é muito importante, tá? A igreja em Sardes é a reação do Senhor à degradação da igreja. O Senhor ama a sua igreja, ele sempre vai reagir. Ele sempre vai reagir. E aí, a palavra Sardes quer dizer o quê? Restauração, que é o significado da palavra Sardes, em grego. Então, foi quando começa a surgir a restauração do Senhor, restaurar a sua igreja. E essa restauração começou com o movimento da Reforma Protestante. Quando o Senhor levanta, inicialmente Martinho Lutero, mas depois levanta vários outros, levanta João Calvino, levanta. Eu sempre confundo o nome dele, vou falar errado aqui, você me perdoe. Ugli, alguma coisa lá da Suíça, né? Levanta Pierre, levanta tantos outros, né, que foram levantando, mas inicialmente o principal foi Martinho Lutero. E começa a ter a restauração, né? A reforma, a restauração da igreja, tá? E começa no ano 1500. Aí é o período da igreja de Sardes, que é o início das igrejas protestantes, tá? E aí nós vimos, infelizmente, quer dizer, ou seja, na igreja de Sardes, o Senhor começou a sair da degradação e começou a restaurar a igreja. A igreja começou a sair do fundo do poço e restaurar a igreja, restaurar as verdades da palavra de Deus, restaurar a igreja. Porém, nós vimos que a igreja, infelizmente, parou. Na igreja de Sardes, as igrejas protestantes pararam. Elas não foram até o final. Elas pararam. E elas pararam no meio do caminho. Não reformaram tudo, não restauraram tudo. E aí, então, surge a igreja, e a igreja de Sardes vai até a volta do Senhor. A igreja protestante vão estar até a volta do Senhor. E aí surge, então, a igreja em Filadélfia. A igreja de Filadélfia é a igreja de Filadélfia. Então, eu quero que você entenda o seguinte: vamos voltar um pouquinho. A igreja de Sardes, ela sai da igreja de Tiatira. Martinho Lutero saiu da igreja católica, tá? Ou seja, a igreja de Sardes é uma reação da igreja católica. E uma vez que saiu da igreja católica Sardes, nunca mais Sardes volta para a igreja católica. Não tem jeito, tá? Agora é uma outra igreja, tá? Que é as igrejas protestantes. É uma reação. Então, Sardes só pode vir de Tiatira, porque veio de lá. E não volta mais para lá. E vai ficar até a volta do Senhor. Assim como a igreja católica vai ficar até a volta do Senhor também. E aí surge, como Sardes parou no meio do caminho, não restaurou as verdades, surge a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma reação de Sardes, a igreja protestante, ter parado no meio do caminho. Aí no meio do caminho parou, surge então a igreja de Filadélfia, que saiu de Sardes. A igreja de Filadélfia não saiu da igreja católica, não, mas saiu da igreja de protestantes. Filadélfia é o que representa o movimento, inicialmente, né?
O movimento dos irmãos, que surgiu na Inglaterra. O movimento dos irmãos, eles se amavam. Já explicamos para os irmãos, né, que eles amavam uns aos outros, rejeitaram todos os seus títulos, títulos de apóstolo, pastor, rejeitaram tudo. Eles eram pastores, eles eram mestres, era tudo isso, mas não ligavam para os títulos, não ligavam para os nomes, não ligavam para nome de homem nenhum, a não ser para o nome do Senhor. Eles reuniam como simplesmente irmãos que amavam o Senhor e uns aos outros, e amavam a palavra. E eles foram profundos na palavra, e eles foram profundos no nome do Senhor, e amavam muito uns aos outros o Senhor. E eles saíram das igrejas protestantes, saíram de Sardes, porque Filadélfia foi uma reação a Sardes. Porém, quando começou o movimento da igreja em Filadélfia? Começou no ano 1800 e alguma coisa, 1830 alguma coisa, é mais ou menos assim, né? Eu estou falando de cabeça as datas. Na Inglaterra. Na verdade, no início na Escócia, depois espalhando para a Inglaterra, depois para o mundo inteiro. E o movimento dos irmãos foi muito maior que o movimento da reforma. Explicando para os irmãos já, tá? E aí, da igreja em Filadélfia, é, começa então a ter a igreja restaurada que ama o Senhor, que ama os irmãos, que ama a palavra, que ama somente a palavra, que não liga para nenhuma outra coisa. Isso é maravilhoso. É a igreja louvada pelo Senhor. Esse é o objetivo do Senhor para a sua igreja. Porém, agora nós estamos falando da igreja de Laodiceia. O que é a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, ela sai de onde? De Filadélfia. Então, amados irmãos, o que é a igreja de Laodiceia? Nós vamos ver. É a igreja de Filadélfia que escorregou, que caiu, que voltou a estar em degradação. É a igreja de Filadélfia que ficou orgulhosa. A igreja de Filadélfia, os irmãos eram tão profundos na palavra, tão profundos em amor pelo Senhor, mas começaram a ter orgulho. Ah, nós conhecemos muito. Nós sabemos demais. Nós somos melhores. Nós somos aquilo. Quando começou o orgulho, caiu. E aí começa o movimento da igreja em Laodiceia, que inicialmente também começou com os irmãos unidos, quando eles começaram a cair em degradação. Esses próprios irmãos que começaram, que estavam realmente vivendo um amor fraternal maravilhoso, depois algumas dezenas de anos, eles também caíram no orgulho e caíram na condição de Laodiceia. Laodiceia é a Filadélfia caída. Laodiceia é a Filadélfia orgulhosa. Laodiceia é a Filadélfia que escorregou. Por isso, irmãos, Laodiceia não tem como sair de Sardes. Laodiceia não vem da igreja protestante. Laodiceia só pode vir da igreja em Filadélfia e vai até a volta do Senhor. Porque a igreja é orgulhosa. Orgulhosa de quê? Das riquezas. Que riquezas que eles obtiveram quando estavam no período de igreja de Filadélfia. Irmãos, estão acompanhando, estão entendendo? Da mesma forma que Sardes só pode sair de Tiatira, que é o momento da reforma protestante, e não volta mais para lá, vai até a volta do Senhor. Filadélfia só pode sair de Sardes. Filadélfia não vem da igreja católica. Filadélfia saiu da igreja protestantes. E a verdadeira Filadélfia vai até a volta do Senhor também. Mas a igreja de Laodiceia é a Filadélfia, parte da Filadélfia que cai em degradação. Aí vira Laodiceia, que sai de Filadélfia e vai até a volta do Senhor também. Então, esse entendimento, irmãos, é muito importante para entender a profecia das sete igrejas, tá? Então, isso aí eu falei, recapitulando para os irmãos, na parte profética, tá bom? Agora vamos voltar para a parte histórica um pouquinho. Como é que era a igreja, a cidade de Filadélfia? Vamos falar agora da cidade de Filadélfia física, que existia na época de João, tá? Porque sempre antes de a gente falar da parte profética, propriamente dita, a gente explica um pouco da parte histórica. Porque a parte histórica tem muitos princípios que vai nos ajudar na parte profética também. Então, como é que é a cidade de Laodiceia, tá? A cidade de Laodiceia, a cidade física de Laodiceia, estou falando a cidade física, tá? Que inclusive não existe mais. Já falei para os irmãos, recapitulando mais uma vez, que das sete igrejas, as sete cidades, perdão, as sete cidades que havia ali na Ásia Menor, na atual Turquia, das sete, cinco desapareceram, só tem ruínas, sítios arqueológicos, e duas estão como cidade até hoje. E, já expliquei para os irmãos, não é por coincidência que as duas únicas que são cidade até hoje são as duas que o Senhor louvou, que é a igreja de Esmirna, que hoje é a cidade de Izmir, a quinta maior cidade da Turquia, e
Filadélfia, que houve hoje a cidade de Al-Açair, alguma coisa assim, quer dizer a cidade de Deus, né? Em turco, né? Que eles botaram o nome de Al-Açair. Então, essas duas cidades continuam até hoje. Todas as outras cinco, né? Éfeso é só um sítio arqueológico, muito bem preservado. Esmirna é uma cidade. Pérgamo é um sítio arqueológico. Tiatira é um sítio arqueológico. Sardes é um sítio arqueológico. Filadélfia é uma cidade de Al-Açair. E Laodiceia é um sítio arqueológico, tá? Então, mas como é que era a cidade na época? A cidade física na época, tá? Primeiro, quem criou a cidade de Laodiceia? Agora, que é interessante a parte histórica, eu vou ler para os irmãos. Eu tenho que ler porque não dá para falar de cabeça, tá? Mas Laodiceia, a cidade de Laodiceia, estava situada naquela época entre a região da Frígia e da Lídia, que fica às margens do rio Lico. Lá passava um rio Lico, esse rio chama Lico, o nome do rio. Passava lá e separava essas duas regiões da Frígia e da Lídia, tá? É, e atualmente, né, ela corresponde a um sítio arqueológico na Turquia, que fica mais ou menos a 2,5 km ao norte de um vilarejo que eles chamam de, eu vou falar em turco aqui, que eu não sei falar em turco, é Eşkihisar, quer dizer Castelo Velho, né? Ah, e fica 15 quilômetros só da cidade de Colossos, tá? Onde tinha a igreja em Colosso, para os colossenses, tá? Era pertinho. Quem criou Laodiceia? Laodiceia foi criado por um rei dos Seleucidas, né, o rei da origem dos Seleucidas, que chamava Antíoco II. Ele criou Laodiceia no ano 200, provavelmente 261 a 246 antes de Cristo, tá? Do terceiro século antes de Cristo. Se você recorda um pouquinho, isso não tem tanta importância, mas não deixa de ser interessante. O rei Antíoco Seleuco, né, da origem dos Seleucidas, ele veio da linha do general. Lembra quando. Eu vou recapitular rapidinho aqui. Os que acompanham as mensagens de Daniel, nós explicamos detalhadamente isso para os irmãos lá em Daniel. E isso está descrito com muita precisão em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 conta a história perfeita dessa história todinha que aconteceu, tá? Vocês lembram disso aí? Daniel 11? Daniel 11 fala da briga dos reis do norte com os reis do sul. Vocês se recordam disso, né? Mas muito bem, eu vou falar rapidamente aqui. Então, lembre-se, né? Os grandes impérios que surgiram, o primeiro grande império que surgiu era o Império Babilônico, Nabucodonosor. Aí o Império Babilônico foi, então, dominado logo por outro império que veio depois do Império Babilônico, que é o Império Medo-Persa. Você se recorda da grande imagem que Daniel viu em capítulo Daniel 2? Na verdade, quem viu foi Deus deu um sonho para Nabucodonosor, que ele viu uma grande imagem e Daniel interpretou. Lembra como era a grande imagem? Tinha a cabeça de ouro, que representa o Império Babilônico, com Nabucodonosor. E depois, que era de ouro, depois vinha o peito e os braços de prata, que representam o Império Medo-Persa, que eram dois impérios que se uniram, o Império Medo da Média e o Império Persa. Por isso que são os dois braços, dois peitos. Um braço é o Medo, o outro braço é o Persa, que era de prata, que dominou o Império Babilônico. Depois do Império Medo-Persa veio um terceiro e grande império, que é a parte do lombo da imagem, que era de bronze, que é representado por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, que ele era o representante do Império Greco-Macedônico, né? Da Macedônia e da Grécia. Ele veio e dominou o Império Medo-Persa. Então foram um dominando o outro. Então toda aquela região do Império Babilônico foi dominada depois pelo Império Medo-Persa. Toda a região do Império Medo-Persa foi dominada pelo Império Greco-Macedônico. Aí Alexandre o Grande morreu muito precocemente. E ele tinha quatro generais, né? Quatro generais que eram fiéis a ele. Quando ele morre, os quatro generais assumem o poder do Império Greco-Macedônico. Um desses quatro era, eu não lembro o nome de todos os quatro, né? Mas lembro que um era Ptolomeus, o outro um general era Ptolomeu, o outro era Seleuça, parece, né? Os outros dois não me recordo o nome de cabeça aqui. Então, aí, desses quatro generais, divide o Império Greco-Macedônico, eles brigam entre si e tal, e surge quatro divisões do Império Greco-Macedônico. Dessas quatro divisões, surge a linha dos Seleucidas, e desse Seleucidas está surgindo Antíoco II. E lá na frente surgiu o Antíoco Epifânio. Lembra do famoso Antíoco Epifânio? Que é um tipo do anticristo? Vocês lembram disso? Das mensagens de Apocalipse? Que o Antíoco Epifânio tem um capítulo de Daniel só sobre ele, que é Daniel capítulo 8, né? Antíoco Epifânio. Não sei se irmãos recordam, né? Mas muito bem. Aí desse dali dos Seleucidas surge esse Antíoco II aqui. E Antíoco II que criou a Odisseia.
ele tinha um amante que ele gostava muito, chamava Laodice. Então, em homenagem a Laodice, ele criou a cidade de Laodiceia. Ele não criou só uma, não, criou várias cidades cujo nome era o mesmo, Laodiceia. Porém, a cidade que nós estamos falando aqui, que é a cidade de Ásia Menor, era a principal das Laodiceias que ele criou, tá? Que é essa que nós estamos conversando aqui. Tem que falar um pouquinho de história para os irmãos, né? Aí, é porque eu achei interessante, que remete lá de Daniel 11, né? Mas vamos continuar. Então, essa cidade de Laodiceia, ela estava perto de uma cidade também muito famosa na época, que é a cidade de Hierápolis. Elas eram muito próximas uma da outra, Laodiceia com Hierápolis, tá? E Hierápolis também foi uma cidade criada por um rei da época em homenagem a um amante dele que era Hiera, tá? Aí criou Hierápolis. Muito bem. Ah, então, Colossos, a cidade de Colossos, a cidade de Herápolis e a cidade de Laodiceia eram muito próximas uma das outras, tá? Por isso, quando o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossos, que é os Colossenses, ele também escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia, que era a igreja dos Laodicenses. E ele também escreveu uma carta para a igreja de Herápolis, tá? Então, Paulo escreveu 3 epístolas para a igreja de Colossos, Colossenses, Laodicenses e Herápolis. Porém, nós sabemos que a carta à igreja de Laodiceia, a carta à igreja de Herápolis nunca se perdeu na história. Então não foi o desejo do Senhor que estivesse na Bíblia. Elas se perderam. Só sobrou a carta do Colossenses que está na palavra de Deus. Mas por que Paulo escreveu para essas 3? Porque elas são muito próximas. Aonde está isso? Vamos ler lá? Só para os irmãos entenderem. Colossenses, capítulo. Isso aqui é a base para os irmãos entenderem, tá, irmãos? Colossenses, capítulo 4. Último capítulo de Colossenses, tá? Capítulo 4, versículo 16. Parte final da carta, Paulo fala assim, os Colossenses, né? Ele fala assim: e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, que é a carta, a epístola aos Colossenses, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. Tá vendo? Em Laodiceia havia uma igreja na época, a igreja dos Laodicenses. E dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Então havia uma carta para os Laodicenses, né? Quer dizer, eu falei aqui da carta de Herápolis, né? Aqui ele não fala de Herápolis, eu posso. A carta de Herápolis, ele fala de Herápolis em cima, no versículo 13, ó. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Então não havia, quer dizer, eu vou dar uma correção, não havia uma carta para a igreja em Herápolis, eu falei errado. Havia uma igreja em Herápolis, havia uma igreja em Laodiceia. E havia igreja em Colosso. Então, essas 3 cidades próximas, havia igreja em todas essas 3. Paulo escreveu a carta para os Colossenses e escreveu a carta para os Laodiceia. Os Laodicenses. Havia uma epístola para os Laodiceia, porém se perdeu. Então não chegou, nós não temos conhecimento dela. Onde foi parar? Não, né? Não era vontade do Espírito Santo estivesse na palavra de Deus. Mas havia uma carta de Paulo para eles. Então, Paulo queria que a igreja, que a carta que ele escreveu para os Colossenses fosse lida para os Colossenses e também fosse lida para os de Laodiceia, os Laodicenses. E a carta que ele escreveu para os Laodicenses fosse escrita para os de Laodiceia e também fosse escrita para os irmãos da igreja em Colossos, tá? Os Colossenses, tá bom? Só para mostrar para os irmãos como essas 3 eram juntas, né? E agora em Herápolis, só para os entenderem, em Herápolis, hoje, no ano de 2018, né, eu estive lá, né? Eu fui visitar 7 igrejas na Turquia e eu fui visitar os sítios arqueológicos, né? Nós nos hospedamos inicialmente em Esmirna, que hoje é Izmir, grande cidade, né? Quinta maior cidade da Turquia, imensa cidade, shopping center e tudo, né? E de lá a gente partia para visitar ao longo do dia esses sítios arqueológicos, né? E quando nós chegamos, a primeira noite, nós ficamos hospedados, na verdade, na cidade de Herápolis, que não existe mais. Herápolis hoje é um sítio arqueológico e do lado desse sítio arqueológico tem uma cidadezinha chamada, eu vou falar em português aqui, né? Se alguém souber turco, me perdoe que eu não sei falar, né? Mas chama Pumakali, né? E Pumakali, por que é tão interessante? Porque Pumakali, ela está numa montanha. Ela está um vilarejo. Na verdade, Pumakali é um vilarejo próximo a uma montanha, bem na base de uma montanha. E em cima dessa montanha que estava antigamente a cidade de Herápolis, tá? E lá em cima tem uma fonte de água quente termal imensa, tá? E jorra água quente, porque ali toda aquela região da Turquia e da Ásia Menor tem atividade vulcânica, tem muito vulcão ali, tá? Por isso tem muito terremoto ali.
E onde tem vulcão, tem água termal, água quente. Então, a água quente saía lá em cima de Herápolis, né, que era no pico dessa montanha, e ela ia descendo na montanha assim, ó. Ela ia descendo na montanha, e como são águas quentes e águas com muito cálcio, vai formando piscinas de água quente, branquinhas. E isso hoje eles chamam de castelo de algodão. Se você for lá na internet jogar castelo de algodão por bacana, você vai ver tanto que é linda essas imagens. É porque eu não tive tempo de mostrar para vocês as fotos, tá? É lindo. E você vai nessas piscinas naturais, criadas pela natureza de cálcio, e as águas são quentinhas, e tá mó frio, né, no dia que eu fui lá, tava congelante o frio, botava a perna na água quentinha, era uma delícia. E de lá, inclusive em Herápolis, eles acreditam que foi lá onde Filipe, o evangelista lá de Atos 8, foi morto e foi sepultado. Eles acreditam que foi lá, tá? Mas por que eu estou citando tudo isso para os irmãos? Qual é a importância disso? Porque daquela água termal que fluía no pico da montanha, os romanos, porque os romanos, vocês se recordam, irmãos, que os romanos dominaram, depois que o Império Greco-Macedônio dominou aquela região, quem veio, por fim, dominar o Império Macedônio foi os romanos, que né, na imagem Nabucodonosor que ele viu, é a última parte da imagem que é as pernas de ferro, tá? Então, a perna de ferro veio depois do bronze, que é o Império Greco-Macedônio, né? Por que duas pernas? Porque o Império Romano, ele era um só, mas depois de certa época, ele se dividiu no Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, por isso a imagem mostra duas pernas, tá? O Império Romano do Ocidente, a capital era Roma. O Império Romano do Oriente, a capital era Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, tá? Então, voltando, o Império Romano dominou essa região toda, né? E dominou Laodiceia, dominou Hierápolis e tal. Aí os romanos, eles amavam, eles eram muito higiênicos, tá? Os romanos amavam fazer banheiras termais, eles amavam banhos termais. Os romanos eram super higiênicos, eles amavam tomar banho de água quente. Então, o que eles fizeram? Eles canalizaram, eles fizeram ductos. Os romanos eram muito bons construtores, inclusive, engenheiros precisos. Eles criaram ductos, tá? Para pegar essa água quente que sai da montanha de Herápolis e descer essa água quente via ductos subterrâneos até chegar em Laodiceia. Para que lá em Laodiceia não havia água quente. Então eles canalizaram dessa fonte que estava em cima da montanha, quando eu visitei, tá? Canalizaram de lá. A água na montanha saía muito quente, mas quando chegava pelos ductos e descia até Laodiceia, chegava lá em Laodiceia morna, tá? Por isso que o Senhor disse para os laodicenses que eles não eram nem quente nem frio, eles eram mornos, tá? O Senhor usou algo que tinha na cidade ali, físico, para ilustrar como eles eram espiritualmente, como a igreja de Laodiceia é hoje espiritualmente, é uma igreja morna, tá? Então, saía quente lá de cima da montanha, mas ia descendo, 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 e ia ficando frio até chegar morna lá. E eu vi os ductos, eu cheguei a ver os ductos, né? Eles mostram. Hoje, cara, os ductos hoje eles são todos já obstruídos, né? Mas você vê os ductos, eles mostraram os ductos que chega até em Laodiceia. Por que Laodiceia? Porque Herápolis, Laodiceia e Colossenses eram muito próximas, eram quilômetros de proximidade, é coisa de 15 quilômetros próximo uma das outras. Então a água ia descendo por gravidade, quente, até chegar morna lá, tá? Outra coisa, Laodiceia, na época, a cidade de Laodiceia, na época, ela era uma cidade muito grande. Era tão grande que era chamada de metrópole de Laodiceia. Ela era responsável por 25 cidades ao redor, por chamado metrópole. Surgiram 25 cidades ao redor de Laodiceia que se usufruíam do comércio de Laodiceia. Por isso, na época, era chamado, nos escritos antigos, chamado de metrópole de Laodiceia. Metrópole é uma grande, imensa cidade englobando as outras. Por que Laodicea era tão rica? Porque Laodicea era uma cidade que não tinha muitas riquezas. É uma cidade que tinha comércio, bancos, havia indústrias têxteis de roupas. Né? Lá em Laodicea, por exemplo, teve um grande médico oftalmologista, né? E aí lembro da minha pessoa, né, de oftalmologia. Ele era um médico, tinha uma famosa escola de medicina e no primeiro século, e uns que graduaram lá foi um médico chamado Demóstenes Filaletes, que era um oftalmologista muito famoso, que escreveu até um texto famoso de oftalmologia sobre o olho humano, tá? Então, na cidade era fabricado um pó que eles usavam para aplicar nos olhos das pessoas para curar as doenças de olho.
Por isso o Senhor citou na carta, compre de mim colírio, tá? Porque havia um oftalmologista na época, era famosa a cidade por ter esse pó, esse colírio. Claro, tudo que nós vamos ver aqui, na igreja na Odisseia, são princípios espirituais, mas o Senhor usou o que tinha de físico para ajudar eles a entender os princípios espirituais. Então havia esse oftalmologista famoso, tá? Essa escola famosa. Eles tinham uma fábrica de tecidos muito importantes, por isso que produziam uma lã escura, por isso que eu falou para eles assim, ó, compre de mim vestes claras. Você está nu, tá? Havia também, eles eram muito rica a cidade ficava no entrocamento de várias vias da época, então passavam muitos comerciantes por lá. Quando eu estive lá, é um sítio arqueológico, mas eles restauraram essa via. Irmão, a via era imensa. A via, você anda por ela, era imensa. A via passava, era tão grande para a época, para nós hoje era grande, para aquela época era monstruosa. Passava no meio da cidade, era tão grande que passava cavalos, pessoas, então o comércio era muito grande ali, tá? Por isso que havia, se eu falo de comprar, se eu disse para ele aqui, ó, vocês dizem, né? Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Versículo 17, Apocalipse 3. Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho de mim, compres ouro, porque tinha muito ouro na época. Refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas, porque tinha indústria de vestes brancas. As vestes de lã escura, por isso eu falo de vestes brancas, que era o contrário do que eles tinham, tá? E colírio para o gelo dos teus olhos, tá? Porque tinha esse famoso oftalmologista dessa cidade da época. Claro, irmãos, tudo que nós vamos ver aqui, mais uma vez, é princípio espiritual. Não fala do princípio espiritual, mas o Senhor as duas coisas físicas, tá bom? E só para os irmãos entenderem, porque é muito interessante. Paulo, Paulo esteve lá em Laodiceia? Nunca esteve, tá? Paulo nunca esteve nem em Colosso, Paulo nunca esteve em Laodiceia. E talvez nem tivesse em Hierápolis, né? Paulo, na verdade, quem foi em Colosso, Laodiceia, quem gerou a igreja em Colosso? Quem pregou lá a primeira vez? Quem pregou em Laodiceia a primeira vez? Quem pregou em Hierápolis a primeira vez? Nós não sabemos, mas provavelmente Colosso e Laodiceia, quem pregou a primeira vez foi Epafrodita, que era um companheiro de Paulo, que Paulo enviou. Epafrodito foi quem Deus usou para levantar a igreja dessas cidades, e Epafrodita falou para Paulo, e Paulo ficou com encargo por eles, e escreveu cartas para eles, mas Paulo nunca pisou lá, tá? Se você ler Colossenses capítulo 2, versículo 1, fala isso. Lê lá para vocês verem. Capítulo 2, versículo 1. Paulo fala assim, olha, versículo 1, gostaria... Quer ver, ó, vamos ler o capítulo 1, versículo 7, ó. Paulo fala assim, ah, ah, segundo foste instruídos por Epáfras, Epáfras é a mesma coisa de Epafrodita, tá? É a mesma pessoa. Nosso amado conserve, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, Epáfras, que era o fiel ministro de Cristo, que era conservo junto com Paulo, um irmão cooperador de Paulo, junto com Paulo, e que foi ele que gerou a igreja em Colosso e a igreja em Laodiceia. Aí, vai no versículo capítulo 2, versículo 1, Paulo fala assim, ó, gostaria, pois, que soubestes quão grande luta veio manter por vós, de Colossos, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Tá? Então, Paulo nunca esteve em Colossos, mas lutava por eles. Paulo nunca esteve em Laodiceia, mas lutava por eles. Tá? Paulo tinha muita vontade de estar lá e quem contou tudo para Paulo e gerou a igreja em Paulo foi Epáfras, ou Epafrodita. Se você ler, meus irmãos, olha o versículo 12, capítulo 4, 12, 4. Fala assim: sauda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis, tá? Ah, então, Paulo não esteve lá, mas Paulo escreveu via Epáfras, que provavelmente foi quem gerou essas igrejas, pregou o evangelho pela primeira vez. Então, irmãos, voltando aqui para Apocalipse, capítulo 3, nós vimos o contexto até aqui, histórico, do que era a cidade de Laodiceia e por que o Senhor usou todos esses princípios que havia lá para ensinar lições preciosas para a igreja de Laodiceia, que a igreja tornou-se orgulhosa.
E a igreja de Laodiceia, voltando para a parte profética, agora saindo da histórica, da cidade daquela época, indo para a parte profética, a igreja de Laodiceia são os irmãos hoje que saíram de Filadélfia e que caíram no orgulho e que vão ficar até a volta do Senhor nessa condição. Exceção, claro, os que se arrependem ali no meio, que são os vencedores. Mas vamos entender uma coisa aqui, irmãos. Se nós já lemos aqui juntos, né, as 7 igrejas, começamos desde o capítulo 2, e estamos terminando a última igreja aqui, vocês podem perceber que o Senhor, em todas as igrejas, menos a igreja em Filadélfia, na igreja em Esmirna, o Senhor, todas as outras o Senhor repreendeu, né? Somente em Esmirna que não houve repreensão, e em Filadélfia não houve repreensão, e ainda mais houve louvor, tá? Mas das repreensões que houve do Senhor na igreja em Éfeso, da igreja em Esmirna, na igreja em Pérgamo, na igreja em Tiatira, na igreja em Sardes, na igreja em Laodiceia, nenhuma foi tão pesada quanto a repreensão do Senhor da igreja em Tiatira e da igreja em Laodiceia. Essas duas o Senhor repreendeu profundamente. Porém, nem na igreja em Tiatira, que foi uma repreensão muito pesada, que o Senhor falou que eles tinham ali a profundeza de Satanás, nem ali foi tão pesado quanto em Laodiceia. Porque Laodiceia, o Senhor disse que estava a ponto de vomitar eles da boca. O Senhor não disse que ia vomitar Tiatira. O Senhor disse que Tiatira tinha as profundezas de Satanás, mas em momento nenhum o Senhor falou que vomitaria eles. Mas para Laodiceia, o Senhor falou: vou vomitar-te. Irmãos, por que é tão sério Laodiceia? Eu gostaria de começar essas mensagens de Laodiceia, irmãos, que o Senhor nos dê luz, tenha misericórdia de cada um de nós, começando por mim, para percebermos quão grave, gravíssimo é o orgulho espiritual. Quer dizer, orgulho, qualquer orgulho, né? Mas ainda mais todo orgulho é pecaminoso. Mas aqui é um orgulho das coisas espirituais, que é pior ainda. Irmãos, por que que em Tiatira o Senhor não falou que ia vomitar e na Laodiceia falou que ia vomitar? Vocês sabem que quando surgiu o orgulho na humanidade? Aliás, antes da humanidade, quando surgiu o orgulho na história? O orgulho surgiu com a queda de Lúcifer. Isaías, capítulo 14, não é? E quais são os capítulos na Bíblia que falam da queda de Lúcifer, né? São Isaías 14. Nós já falamos para os irmãos também muitas vezes, Isaías 14, certo, irmãos? Você se recorda de Isaías 14. E o outro capítulo da Bíblia, não é? É. Vamos lá, Isaías 14, olha para os irmãos aqui. Eu não vou ler com detalhe Isaías 14 para os irmãos, não, tá? Eu estou só citando, tá? Isaías 14 fala da queda, né? De Lúcifer. No versículo 12, né? Fala, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Estrela da manhã, em latim, né? É Lúcifer, tá? Filho da alva. Como foste lançado? Por que em latim? Porque está na Vulgata, tá? Quando traduziram para a Vulgata, que é o Velho Testamento em latim, eles chamam de Lúcifer, tá? Anjo de luz. Então, é porque se você procurar na nossa Bíblia, no hebraico, a palavra aqui, mesmo no português, sem pegar no português, não, você não vai achar em nenhuma parte da Bíblia a palavra Lúcifer. Mas de onde ela vem então? A palavra Lúcifer está aqui em Isaías 14, nesse versículo, tá? Mas quando a gente pega no hebraico e foi traduzido para o grego, aqui vem a palavra Lúcifer, tá bom? Que é anjo de luz. Então, vocês sabem, quando é que ele caiu? Ele caiu. Satanás era Lúcifer, o nome dele era Lúcifer, era um anjo de luz, era o principal anjo que o Senhor criou, né? Ele estava sobre todo o exército angelical e ele começou, em determinado momento, ele começou a se orgulhar
da sua capacidade. Orgulhar das riquezas que ele tinha. Lúcifer, ele era muito rico. Não estou dizendo rico financeiramente, irmãos. Nada a ver com coisa de riqueza. Ele era rico em habilidade. Ele era rico em características. Ele era muito bom. Ele, de fato, foi criado como um anjo acima de todos os anjos. Ele era muito capaz, habilidoso. Essas riquezas que ele tinha. Por isso que Isaías 14 fala que ele tinha cobrir de pedras preciosas. Pedras preciosas aqui, no sentido espiritual, que o texto fala, não é pedras no sentido de riqueza de pedras preciosas, mas no sentido de habilidades que ele tinha. Olha o que fala aqui, quer ver? Olha, então vamos ler lá, eu preciso ler para os irmãos, né? Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? E tu dizias no teu coração, tá vendo? Tudo começa, irmãos, no coração, tá? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Estrelas de Deus são os outros anjos, tá? Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante ao Altíssimo, ele queria ser como o Senhor. Ser como o Senhor é como se ele dissesse assim: quando eu me tornar como o Senhor, eu não preciso mais dele. Eu sou como ele. Se eu sou como ele, tchau, não preciso mais dele. Eu sou tão bom, tão rico quanto ele é. Eu sou tão bom quanto Deus. Lúcifer nunca quis ser acima de Deus, porque isso é impossível. Ele queria ser como o Senhor, para que ele pudesse então colocar o Senhor de lado. Olha, o Senhor senta no trono, eu vou sentar também. O Senhor manda, eu vou mandar também. O Senhor tem habilidade, eu também terei habilidade. Ele é capaz, eu sou como ele capaz. Ele é rico, eu sou rico também. Então, ele queria se achar como para ser como o Senhor, para colocar de lado, tá? Aí continua. Aí fala assim: subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. 15. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de evitar-te e dizer: é este o homem que faz estremecer a terra e tremer os reinos? Então, olha do versículo. Esse versículo mesmo, né? Que punha o mundo como um deserto, assolava as suas cidades, que as suas cativos não deixavam ir para casa. Então, aqui é um capítulo simbólico, falando da queda de Lúcifer. O outro capítulo da Bíblia que fala a queda de Lúcifer, um detalhe também, é Ezequiel 28. A Ezequiel 28 conta detalhes melhores para nós, né? Versículo 11, por exemplo, fala assim: ó, vamos ler lá, Ezequiel 28, versículo 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: por que rei de Tiro? Porque o rei de Tiro aqui, naquela época, o rei de Tiro tornou-se um símbolo de Satanás, tá? Por isso está falando de Satanás aqui. Ao mesmo tempo de Tiro e de Satanás, tá bom? Se queria explicamos para os irmãos com detalhe em outras mensagens no passado. Mas vamos lá. Diz ele: assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição. Sinete é o sinal, é o anel da perfeição. É como se Luz falasse assim: Eu sou o anel que atesta a perfeição. Quando Deus quer atestar o que é perfeito, ele me usa. Quando Deus quer fazer algo perfeito, ele me usa. Lembra quando os reis faziam alguma coisa, escreviam alguma coisa, eles viam com o seu selo e selavam o seu anel, né? Pegavam o anel assim, esquentava a cera e selavam. Esse selo chama-se sinete, tá? Então, quando o rei atestava, ele usava o sinete. Então, Lúcifer está falando assim: olha, eu sou o sinete de Deus, o selo de Deus. Quando Deus quer testar algo perfeito, ele me usa. Eu sou tão bom, tão perfeito, que eu sou o símbolo da perfeição. Cheio de sabedoria e formosura. É belo, sábio, formoso. Estavas no Éden. Tá vendo? Por que que aqui está falando de Lúcifer e não de Tiro, o rei Tiro? Porque rei Tiro nunca esteve no Éden, tá? Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas que cobrias. Tá vendo? A riqueza dele. Ele era muito rico, Lúcifer. Não rico fisicamente falando, tá? Essas coisas não têm valor nenhum para Deus. Nem para Lúcifer em si. Está falando das. Cada pedra aqui citada simboliza uma das habilidades, capacidades que Lúcifer tinha, tá?
Cobris, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o safiro, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engates, os ornamentos. No dia que foste criado, porque foi criado, é criado por Deus, foram eles preparados. Tu eras, agora para bem claro, ó, querubim, é anjo, né? Tá vendo como é que não tá falando do retiro? Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou a iniquidade em ti, dentro de você. O que é essa iniquidade? É o orgulho. Ele começou a se orgulhar de tudo que ele era perfeito, hábil, capaz, formoso, sábio. Sábio demais. Na multiplicação do teu comércio, ele começou a fazer comércio. Comércio, o que quer dizer comércio? Comércio é algo que você faz para obter lucro. Então ele começou a criar rebelião entre os outros anjos para beneficiar a si próprio. Tá? Na multiplicação do teu comércio, se encheu do teu interior de violência, ficou violento. E pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus. O monte de Deus, tá vendo? Da frente de Deus, que é a habitação de Deus, né? E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração, elevou-se, isso é soberba, orgulho, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria. Tá vendo? É sábio, mas foi corrompida pelo orgulho por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto, jamais subsistirás. Então, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Vamos voltar para o Apocalipse, agora vocês vão entender. Então, o que tem a ver com a igreja de Laodiceia? O que tem a ver é porque o orgulho surgiu com Lúcifer. O primeiro pecado da humanidade, o primeiro da humanidade não, o primeiro pecado que surgiu, não na humanidade, na história, né, na criação de Deus, é o orgulho com Lúcifer. Surgiu dentro dele. Por que ele surgiu orgulho? Porque ele era muito sábio, muito bom, muito rico, muito abastado. E ele queria ser semelhante ao Senhor. Tão semelhante ao Senhor que botou o Senhor de lado. Foi justamente isso que a igreja em Laodiceia fez. A mesma coisa. A igreja de Laodiceia, eles vieram de Filadélfia. Eles conhecem tanta palavra, eram tão ricos espiritualmente, tão sábios, tão capazes. Deus usou eles tanto que eles se orgulharam. E começaram a dizer no seu coração, assim como Lúcifer dizia no coração. Pois dizes, estou rico e abastado. Versículo 17, Apocalipse 3:17. Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. O Senhor falou para ele assim, nem sabes. Você nem sabe. Ao falar isso, você nem imagina que, na verdade, você é infeliz. Você é miserável. Você é pobre, você é cego e você é nu. Assim como Satanás caiu e ficou nu, exposto diante de todos os reis. Eu te coloquei diante de todos os reis, para eles te contemplarem que você tá nu. Isso é o princípio de Satanás, do orgulho. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, estou terminando a mensagem. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, por que a palavra do Senhor para a Laodiceia foi tão dura? Por causa do orgulho. Por que a palavra do Senhor, compare com Tiatira, por que a palavra do Senhor Tiatira foi pesada, mas não foi tão pesada quanto de Laodiceia? Porque Tiatira, Satanás, estava exposto ao máximo ali. As coisas profundas de Satanás são profundas, mas está todo mundo vendo. Não era oculto. Lá em Tiatira, as coisas de Satanás estão claras. Por isso o Senhor falou pesado com Tiatira? Falou. Mas quando chega em Laodiceia, o Senhor é mais pesado. Por quê? Porque o Senhor não tolera as coisas de Satanás? Não. Mas muito mais o Senhor não tolera quando as coisas de Satanás estão ocultas, porque aí é mais difícil de ver.
O orgulho espiritual é pior do que as coisas satânicas expostas. Por isso eu falo assim: vou te vomitar, porque era algo interior. O senhor não tolera o orgulho espiritual. Irmão ou irmã, vou dizer uma palavra para os irmãos. Irmãos, nada é tão grave quanto o orgulho, porque está no nosso interior. Em Tiatira, estava exposto a ser Satanás. Aqui, estava oculto no interior. Só que ele tinha que vomitar para fora. Isso, por isso é tão sério a questão. Laodiceia, repito, é Filadélfia que se orgulhou. Nós somos Filadélfia. Falam assim, né? Nós temos a palavra. Isso é gravíssimo. Amados irmãos, por isso que Paulo falou, leia lá 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Leia lá. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Vamos ler juntos? Quando Paulo fala, 1 Timóteo capítulo 3, Paulo fala das características que os bispos devem ter, são os presbíteros, é a mesma palavra, né? E que os diáconos devem ter. E aí, quando ele fala dos presbíteros, né? Bispos, que é a mesma coisa, aí ele fala assim no versículo 6, fala assim, olha, uma coisa que um presbítero nunca pode ser, né? E não seja neófito, novo na fé. Por quê? Por que não pode ser? Por que um irmão novo na fé não pode ser um presbítero na igreja? Por quê? Aí ele fala por quê? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, para que caia na mesma condenação que o diabo também foi condenado. Quando há nas coisas de Deus, quando há orgulho espiritual das coisas de Deus, quando há orgulho nas coisas espirituais, em relação às coisas espirituais, na igreja, um presbítero se torna orgulhoso, é tão grave que o Senhor faz ele cair na mesma condenação do diabo. E isso foi a igreja de Laodiceia. Era o orgulho das coisas espirituais. Você sabia, irmão, se eu for muito rico, financeiramente falando, se eu for muito rico, se eu tiver muitas casas, comércio, se eu for um bilionário, se eu for um Elon Musk, e eu me orgulhar das minhas riquezas, eu não perco elas de uma hora para outra. Deus pode até me tratar de eu me orgulhar das minhas riquezas, como eu sou rico, eu tenho tantas empresas, sou um bilionário, tá? Deus pode até me tratar e ao longo dos anos eu posso até perder as minhas riquezas, ficar até pobre financeiramente falando. Mas eu não perco elas instantaneamente. Porém, no que diz respeito às coisas espirituais, se eu me orgulhar das coisas espirituais, na hora o Senhor faz eu perder tudo isso. Se eu me orgulhar, como eu conheço a palavra, como eu sou bom, como eu sou, o Senhor faz perder na hora. Instantaneamente, tudo vai embora. Puf. Você sabe, irmãos, que por que eu falei a mensagem, o título de hoje? Eu vou terminar agora. O título de hoje foi. Qual foi o título de hoje da mensagem? O início da queda. Por que que. é, e qual foi a cadeia de Laodiceia? Orgulho. Por que que o orgulho produz queda, irmão? Porque quando nós nos colocamos numa posição muito alta, é quando pode surgir queda. Só a queda quem está alto. Ninguém que tá baixo cai. Se nós nos colocarmos numa posição muito alta, ela é perigosa, porque é nesta hora que nós podemos cair. Por isso que Laodiceia só pode vir de Filadélfia. Filadélfia está numa posição muito alta, muito rica, muito cheia de riqueza espiritual. Filadélfia é abençoadíssima. É a igreja que o Senhor louva, que o Senhor ama. Mas se ela não tomar cuidado, Filadélfia, vai estar numa posição tão elevada espiritualmente que ela pode cair em Laodiceia em orgulho. Puf, a queda. Uma vez, certa vez, o irmão Watchman falou uma frase que eu nunca me esqueço. O Watchman, o grande servo do Senhor, né? Ele falou uma frase que eu nunca me esqueço. Ele falava assim: olha, e ele falava isso, ele falava esse tipo de comparação, sempre lembrando a si próprio e aos irmãos. Como ele era chinês, o Watchman, e os chineses são muito famosos, eram, né? Ainda são muito famosos pela porcelana. A porcelana foi criada pelos chineses, né?
Então, os chineses faziam vasos lindos, maravilhosos, caríssimos, né? Aí o Watchman falava assim: o lugar mais seguro para um vaso de porcelana estar é no lugar mais baixo que você poder colocar ele. Porque ali a chance dele quebrar é baixa. O lugar mais perigoso para um vaso de porcelana estar é no lugar mais alto que você colocar ele. Porque a chance dele cair e quebrar é grande. Ao dizer isso, o que o monte está querendo dizer é o seguinte: irmãos e irmãs, tomemos cuidado diante do Senhor. Vamos nos humilhar. Vamos sempre nos humilhar. Nunca se deixe colocar se próprio numa posição elevada, porque ela é perigosa. Uma posição elevada é aonde o Senhor pode nos fazer, permitir que a gente caia. Pode permitir a nossa queda. Sempre nos coloquei numa posição de nos humilhar diante de Deus, diante dos homens. Sempre nos humilhamos. Nós não somos ninguém, não somos nada, precisamos do Senhor, não somos ricos, nós somos ao contrário. Como você falou para a gente, nós somos cegos, pobres, miseráveis e nus. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu sou cego, eu preciso que o Senhor me ilumine meus olhos. Senhor, eu sou miserável, me encha as tuas riquezas. Senhor, eu sou nu, Senhor, me cubra com a tua justiça. Senhor, eu sou infeliz, me faça feliz com as tuas riquezas, Senhor. Sempre nos humilhemos. Nunca diga somos Filadélfia. Isso é orgulho. Por isso, Filadélfia nem tem noção que ela é Filadélfia. E eu mandei para uma irmã hoje, né, que tá até aqui, eu mandei para a irmã Jardim um trecho do texto da torcida da igreja de Motmani. E fala bem assim: se alguém diz ser Filadélfia, provavelmente não é, porque já caiu na Laodiceia. Amém, irmãos? Vou parar por aqui. Na semana que vem, nós vamos começar a explicar o significado da palavra Laodiceia. Lembre-se, amados irmãos, que cada igreja, o nome de cada igreja é muito profético, porque cada nome de cada igreja conta a história daquela igreja, tá? Éfeso, por exemplo, quer dizer amor desejável. A palavra Éfeso quer dizer desejável, porque era a igreja que desejava que se tornasse, tá? Esmirna quer dizer morte, sofrimento, porque foi o período da igreja que a igreja sofreu. É o significado da palavra esmirna, vem de mirra, morte, sofrimento, tá? Usado para embalsamar cadáveres, né? Pessoas mortas, né? Pérgamo quer dizer lembre-se, o prefixo per quer dizer muito. Gamo vem de casamento, poligamia, lembra? Casado com várias mulheres. Então, pérgamo quer dizer muito casamento, porque a igreja se casou ao mundo. Tiatira quer dizer sacrifício incessante. Lembre-se de Tiatira, sacrifício incessante é o significado da palavra Tiatira. Sacrifício incessante é justamente o significado da palavra missa, tá? Sardes quer dizer restauração, quando começou a restaurar a igreja, a reforma protestante. Filadélfia quer dizer amor fraternal, é onde a característica principal é que os irmãos se amam. E Laodiceia, nós vamos falar semana que vem, explicar com mais detalhe, quer dizer opinião de homens, justiça dos homens, tá? E vou explicar com mais detalhe por que que é isso. Jesus é o Senhor. Amém.